Coisa boa, coisa gostosa. 3, 2, 1. É isso aí, meu povo maravilhoso! Estamos começando mais um episódio maravilhoso do SulsaCast. Seja muito bem-vindo! E hoje, não menos especial que os outros dias, eu chamo ele, um grande amigo da área da educação física que, do nada, abandonou tudo. Jogou tudo pro alto para mexer com uma coisa que também é extremamente importante, além da saúde, né? Que é a saúde financeira. Ele uniu a saúde com as finanças. Ele, Marcos Silvério. Mas antes de falar com você, Marcos, segura aí um pouquinho. Eu tenho que agradecer imensamente eles, os nossos patrocinadores. É o patrocinador oficial do SulsaCast, a Lodrills Suplementos. Eu quero agradecer imensamente pra gente ter fechado essa parceria, você ter confiado e ter sido a primeira empresa a confiar no nosso podcast. Então, muito obrigado de verdade. E você que tá ouvindo a gente agora, é simples. Quer ter o benefício de ter 15% de desconto na Drills? Se você tá escutando isso aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, é simples. Entre em contato com eles, eu vou deixar na descrição do vídeo e na descrição também do podcast. Entre em contato com eles e fala: eu sou seguidor do Thales Sucesso. Eles vão te dar 15% de desconto e eles entregam em Brasília somente, tá certo? Você tá vendo longe de Brasília, então eles não vão te entregar, mas eles entregam em Brasília. Sabe qual custo da entrega? Absolutamente nada. Então é simples, corre e garante lá o seu suplemento, que eles trabalham somente com todas as melhores marcas. As melhores, tá certo? Estamos com ele, Marcos Silvério. Muito obrigado pela presença, irmão. Tamo junto, papai. Eu que agradeço aí pelo convite. Uma honra aí pra mim bater um papo legal aqui com você. Vamos nessa. Vamos pra cima. E ó, não esqueça você de seguir a gente em todas as plataformas. Seguir no Spotify, que dá pra seguir. Tem gente que não sabia, mas dá pra seguir. E você também no YouTube. É importante que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. É extremamente importante. Essa é a forma gratuita de você agradecer todo esse conteúdo que você vai receber. Marcos, a gente divide basicamente o nosso podcast em 3 pilares. O primeiro pilar, a parte profissional. Vamos entender como é que foi essa sua fusão do personal para a pessoa responsável por mexer com a finança de muitas pessoas importantes. Depois iremos falar um pouquinho sobre a parte de treinamento físico e sua vivência com exercício, né? E terceira e última, não menos importante, talvez muito mais importante para muitas pessoas aí, que são as baboseiras, são, como diz o Joel J, as groselhas, né? Porque todo mundo tem um pouquinho, né? É importante a gente passar por aquelas partes interessantes da vida. Conta pra mim antes, pra gente começar com o pé direito. Como foi essa transição de sair de personal trainer para um responsável por proteção financeira? Acertei o nome? Isso. Eu sou um cara esperto. Estudioso. Cara, foi pra mim até natural, apesar de ser rápido. Eu já vinha desde 2016 me preparando, estudando mais e mais sobre o mercado financeiro. Finança sempre foi uma paixão, né? Eu, desde criança, nasci como um filho único. Então, tive um problema de saúde congênito, né? Eu nasci com um sopro cardíaco. Então, tive que fazer uma cirurgia no INCOR aos 3 anos de idade. E minha mãe abandonou a profissão dela para poder cuidar de mim. Então, o provedor lá em casa sempre foi meu pai. E nessa realidade, ela sempre teve aquela cabeça de me ensinar a ser independente e a poupar o meu dinheiro. Então, ela falou: ó, você não tem irmãos, pai não é para sempre, você precisa, né, se virar. Então, desde pequeno, eu sempre tive aquele bom e velho cofrinho, né, que você vai botando dinheirinho ali e tal, até eu começar a entender onde que eu posso colocar esse dinheiro para trabalhar e tudo. E em 2016 eu entrei mais forte para a parte de bolsa de valores, né, e comecei a estudar sobre isso. 2016? Foi, 2016. E foi quando já estava crescendo mais, né, a quantidade de pessoas que estavam investindo na bolsa, hoje mais ainda. E nessa época, foi a época que eu larguei a gestão de uma grande empresa aqui em Brasília. E eu falei, cara, eu tinha um dinheiro lá guardado. Eu falei, ó, preciso aprender a administrar melhor, fazer esse dinheiro render, porque num aperto aqui eu posso recorrer a essa segurança. E aí, passando-se os anos, veio pandemia e tudo. E aí eu falei, cara, já estava com um pezinho bem fora da educação física, já tinha muito conhecimento adquirido em outras áreas. E falei, cara, quero migrar para o mundo das finanças. E em 2020 eu conheci o seguro de vida, a proteção financeira,
que eu não tinha a menor ideia do que era, como que funcionava. E como eu vi que era uma ferramenta muito interessante e inteligente, eu fiz meu seguro de vida em 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? E eu falei assim, cara, que legal isso. E no final do ano eu fui abordado, hoje o meu líder na MetLife, na empresa que eu trabalho, e ele me apresentou o modelo de negócios e tudo, o seguro deles. Eu falei, cara, que fantástico. Só que eu não esperava que eu ia receber o convite para trabalhar lá, né? E aí o meu plano era ir para alguma área das finanças, fazer alguma certificação do mercado e tudo. Eis que surgiu a oportunidade, né? E eu recebi o convite e eu aceitei na hora, assim, não teve nem muito o que pensar. Porque eu já estava totalmente alinhado com o propósito e entendia a importância. Eu já era cliente, já sabia a importância disso. Então foi muito natural para mim essa transição. E como já vinha sendo um plano de sair da educação física e migrar para essa outra área, para mim foi mais tranquilo. Mas eu te confesso que durante alguns anos eu tive dificuldade de desapegar da educação física, porque foram 17 anos atuando nessa área. Eu gosto, tá? Eu não larguei porque eu não gosto ou de insatisfação, pelo contrário, eu tive uma carreira muito bonita, que eu me orgulho muito, que eu gosto muito. E boa parte do meu sucesso na proteção financeira vem graças ao que eu construí na educação física. 40% da minha base de clientes hoje são profissionais de educação física, são personais, e abriram portas pelo bom relacionamento que eu fiz nessa área que eu trabalhei aí por quase 20 anos. Sensacional. Essa sua proximidade com um profissional de educação física é um diferencial, na minha visão, para se comunicar de uma forma mais assertiva com eles em relação ao dinheiro. Como é que tá sendo a aceitação do profissional de educação física no recebimento de informações voltadas para a finança? Cara, agora, depois da pandemia, ficou mais fácil. Eles estão mais abertos, porque eles passaram por um período de dificuldade. As pessoas, elas não pensam que elas vão passar por algum tipo de imprevisto. E aí você tem alguns tipos de imprevisto. O primeiro deles é uma mudança na tua carreira. Eu trabalhei numa empresa onde apenas os profissionais dessa academia podiam ministrar aula de personal dentro dessa academia. Então, quando o professor era desligado da empresa, a carteira toda dele lá de dentro ele perdia. Ou ele ia migrar os clientes para outra academia, para outro local de treino, ou ele perderia tudo. Ou seja, o cara tinha uma receita alta e de repente ia a zero. Isso é um imprevisto. Para isso, uma reserva de emergência. Cara, eu vou passar ali 2, 3, 6 meses para me reestabelecer a minha carteira de clientes de novo num novo local. Como é que eu vou pagar minhas contas? Se o profissional está trabalhando com tudo que ele ganha, ele gasta, ele vai passar perrengue. Então esse foi um primeiro ponto e que a pandemia trouxe isso. Muitos tinham trabalho presencial, alguns visionários como você já trabalhavam no online, né? Mas muitos negavam isso, online, porque o online dá trabalho, né? E tem gente que acha que não, né? Não, tem gente que acha que é só, não, tá ganhando dinheiro no celular, né? Mas dá muito trabalho online. E muita gente não se despertou para isso, ou que se despertou e viu que dava trabalho e o mais cômodo é o presencial, era a zona de conforto que eles estavam ali, e quando veio a pandemia, todo mundo teve que ir para o online. E aí, muitos deles passaram por um período de aperto financeiro, tiveram que se reinventar, e agora que tá passando, alguns deles estão voltando à mesma zona de conforto. Mas muitos foram mexidos, né? E aí eles têm um pouco mais de aceitação de entender que tem que ter uma reserva, que é importante ter um seguro, que eles precisam se planejar para uma situação dessa. Normalmente é sempre na dor, né? No amor é mais difícil a pessoa aceitar. Cara, com certeza você falou uma parada que acontece demais com o profissional de educação física, de se mover e agir baseado na dor, né? Por que eu tô te falando isso? Durante esse período da pandemia, muitas pessoas achavam errado, principalmente no começo, fechou tudo, isso, aquilo outro, achava errado a postura do profissional ter que ministrar aula presencial. Porque era o momento de se isolar, né? E alguns profissionais, mesmo achando errado, tinham que se movimentar em relação a essa direção, porque não tinha de nenhum outro lugar para tirar dinheiro. Porque não tinha reserva de emergência, não tinha algo que desse uma proteção para que ele pudesse ficar um período sem trabalhar. Eu lembro de você, a gente trocou muita ideia em relação a isso. Eu falei, cara, graças a Deus, eu tô tranquilo para ficar em casa com a minha família durante esse período bem tenso do Covid-19, né?
Então eu falei, e você, Thales? Eu falei, não, eu também tô tranquilo, tá? Por mais que eu estivesse tranquilo, tinha uma pulga lá atrás da orelha. Não estava tão tranquilo quanto você, porque eu não tenho tanto conhecimento e tanta prática financeira para me proteger previamente em relação a isso. Mas tinha uma pulga lá atrás da orelha. E agora, meu irmão? Como é que vai ser essa parte? Mas enfim, outra coisa que a gente conversou durante muito tempo foi a sua transição da parte de personal nas redes sociais para se comunicar no Instagram para a parte financeira. Como é que foi essa transição de comunicação e de direcionamento? Porque a ideia anteriormente era você utilizar o seu conhecimento técnico e a sua proximidade com os profissionais de educação física, seu conhecimento técnico de finanças e tornar o personal um personal investidor. Como é que foi essa transição aí? Cara, foi interessante porque eu sempre tive uma facilidade de criatividade e de fazer algumas boas analogias, né? Desde a época que eu trabalhava em sala, né, eu tinha uma didática muito boa. E o professor que tem didática, muitas vezes ele se destaca mais do que o professor que tecnicamente é melhor e não tem didática. Porque o objetivo final é você ensinar a pessoa aquilo que você se propôs, né? E ela aplicar e ter resultados, né? Então não adianta o professor ser uma bíblia de conhecimento e não saber ensinar para o aluno. E a gente vê isso demais, né? Eu trabalhei 17 anos dentro de academia e eu via professores sensacionais, tecnicamente, que não se comunicavam bem. Então, a comunicação acho que é o primeiro ponto. E o que eu percebi? Muitos deles não entendiam o básico, né? E não é só o profissional de educação física, é o brasileiro, pela defasagem de educação que a gente tem e a ausência de educação financeira que a gente tem no nosso país. Pouca gente sabe termos do economês, né? O que é uma taxa Selic, o que é um IPCA, o que é inflação, como é que funciona isso, um sobe, o outro desce, o Banco Central, o que ele faz, qual é o papel do presidente nisso, o que é uma reunião do Copom. São termos que eu estou falando aqui que muitos não vão nem ter ideia do que é. E aí eu comecei a tentar entender isso e explicar isso de uma maneira mais simples. E aí eu fazia analogia e fazia umas postagens, às vezes, assim, relacionadas à atividade física, né? O que é mais doloroso? Ficar 5 minutos na prancha isométrica de abdômen ou ter dinheiro na poupança? Então, às vezes o cara falava, ué, mas ter dinheiro na poupança é ruim? E aí ele ia buscar para entender, pô, irmão, meu dinheiro está na poupança, não é bom não? Poxa, já foi bom. Aí muitas vezes gerava uma interação, tinha alguns que se interessavam, alguns desses viraram meus clientes posteriormente, né? E era legal, assim, porque você via que, eu acho que uma pegada de humor atrai muito as pessoas. Demais. Porque é um assunto que não é um assunto tão leve, né? Finanças, economês, entender um pouco disso. Só que se você deixar o assunto mais leve, acho que fica mais gostoso para quem está começando ainda a dar aqueles primeiros passos. Depois que você começa a dominar qualquer situação, fica mais prazeroso, né? Bem mais. Só que falar de finanças e proteção financeira nem sempre é a mesma coisa. Como é que você conheceu a proteção financeira? Cara, eu conheci porque eu conheci um cara de São Paulo que ele fazia investimentos no exterior. E eu tinha muito interesse em aprender em fazer investimentos porque eu queria ter remuneração em dólar. Porque eu sabia que a nossa moeda vinha se desvalorizando. Uhum. E eu queria, cara, quero gerar uma receita em dólar, né? Para viajar futuramente para fora, quando eu quiser, e entender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu conheci um consultor que trabalhou com proteção financeira e tinha um acesso a alguns produtos fora do Brasil. E aí, conversando com ele, para investimento, ele me falou do seguro. E aí eu falei, cara, mas pô, pra que seguro, cara? Não... E ele me explicou exatamente como é que funcionava o seguro, para que era. E eu percebi, cara, que eu com 2 filhos, eu estava tendo uma atitude muito inteligente, porque o seguro de vida, ele é uma ferramenta de compra de capital para quando a gente fala de sucessão de patrimônio. O que é a compra de capital? Eu pago uma apólice de seguro, então eu paguei nessa apólice, quitei uma apólice de morte, que eu paguei 50 mil reais, por exemplo. Eu estou comprando um capital de 100 mil reais caso eu venha a falecer, de indenização. Esse capital de 100 mil reais vai para os meus beneficiários, no caso meus filhos, minha esposa, no meu falecimento. Só que para quitar essa apólice, eu paguei 50% do valor. Ou seja, quando eu quitar esse valor, em 10 anos, esse valor continua guardado, ele é vitalício,
ele pode ser resgatado por mim, inclusive, em vida, mas a ideia é ficar para os meus filhos como herança. Então, daqui a 30, 40, 50 anos no meu falecimento, eles vão receber um capital muito maior, porque ele vai sendo corrigido. Ou seja, eu comprei um apartamento de 100 mil reais, pagando metade do preço para a sucessão deles. E quando chega na conta deles no meu falecimento, é isento de imposto de renda. Eu achei fantástico. Principalmente o isento de imposto de renda. É Né? sempre bom, né? Sempre bom. Quando tá isento, é bom demais. Maravilhoso. Marcos, você sabe, assim, todo mundo... Se todo mundo não sabe, a grande maioria que tá aqui, nossa audiência sabe que você é meu amigo. Mas hoje eu não vou pegar leve com você. Eu vou fazer algumas perguntas que eu vou querer te colocar aí na sinuca de bico. Então já se prepare aí. Beleza. Eu quero conhecer tudo, todo tipo de informação em relação à proteção financeira, em relação à movimentação de dinheiro. E a primeira pergunta que eu quero fazer em relação, de uma forma um pouco mais agressiva, é o seguinte. O profissional de educação física muitas vezes tem uma tendência de acreditar que por estar ativo, por estar se movimentando sempre, é um super-homem e é difícil pensar na morte. Como fazer com que o profissional de educação física tenha um pensamento mais assertivo em termos de proteção financeira? Cara, você tem que despertar nele a necessidade. E eu acho que uma das formas mais interessantes de fazer isso é conexão com uma história de alguém que passou. Uhum. E eu tenho algumas histórias, né? Apesar de não estar há tanto tempo no ramo de proteção, né, de ser uma coisa recente, a gente convive na agência com vários outros colegas profissionais que já têm mais tempo. E, cara, eu costumo dizer o seguinte, quem trabalha na academia sabe o que acontece nos bastidores. Quem trabalha um médico, ele sabe o que acontece ali no dia a dia. Quantas pessoas vêm a óbito por acidente, eles têm acesso à estatística, coisa que a gente não tem a menor noção. A minha esposa trabalha com um processo de assédio infantil. Ela tem noção quantos assédios acontecem no Brasil por dia. Só os que chegam na mesa dela são muitos, né? Então quem trabalha com isso tem ideia. Então conectar algumas histórias eu acho que é uma forma interessante. E eu tenho duas histórias de profissionais de educação física muito fortes que passaram por situações muito delicadas. Um é amigo nosso, que ficou internado por Covid aí durante muito tempo, quase 2 meses. 62 dias. Né? Ficou na UTI e, graças a Deus, ele saiu dessa, mas a gente mesmo, quando conversou a respeito, não sabia como é que ia ficar. Né? Eu soube até por você, não estava sabendo. E foi um caso muito delicado, que ele poderia vir a óbito e ele tem uma filha que é dependente dele. A filha dele é criança, idade escolar. Como é que fica a filha? Né? E tive um caso que, graças a Deus, essa semana se confirmou não ser um câncer, mas de um grande amigo meu que fez o seguro comigo e estava com a suspeita de câncer. Profissional de educação física, hoje 100% personal com um filho pequeno. E passou umas 2 semanas de muita tensão e, graças a Deus, confirmou-se que não era um câncer, né? Um outro diagnóstico. Ele vai poder tratar bem. Teria proteção financeira, mas é um cenário muito agressivo e delicado. Então, quando a gente conta algumas histórias, e principalmente eles conhecem, e eu acho que a pandemia trouxe isso, porque pessoas começaram a falecer do nada, sem ter grande comorbidade. Inicialmente acreditava-se que quem morria por Covid, o cara é sedentário, ele tem diabetes, tem alguma doença associada, mas teve gente saudável. O caso do nosso amigo mesmo é super saudável. E não chegou a falecer. Eu tive um amigo que tocou comigo na primeira banda. Faleceu, pô. Treinando. Ele treinou até ser contaminado pelo Covid. Morreu. Exato. Esse fato do Covid aumentou a rentabilidade aí para quem tá vendendo a proteção financeira? A proteção financeira no Brasil, ela cresceu 30% mais em 2021, no primeiro trimestre, comparado ao primeiro trimestre de 2020. Muito relevante. E no mundo, o Brasil está em que posicionamento aí em relação ao país que mais pensa em proteção financeira? É um país bem posicionado ou é um país ainda que tem muito a melhorar? Não, hoje no Brasil, se eu não me engano, a gente tem aí em torno de 20% da população que se preocupa com isso, enquanto países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Japão, chegam a mais de 90% da população. Inclusive é interessante que países de primeiro mundo, eles fazem
Eles reestruturam a sua proteção anualmente, que nem o seguro do carro, Aham. que todo ano você renova ali. Mesmo a apólice sendo vitalícia, todo ano eles revisam. Por quê? Porque a apólice ela serve para proteger você, o seu padrão de vida e todo o seu patrimônio. Então, o cara às vezes adquiriu um carro a mais, um apartamento, então no ano seguinte ele vai lá e faz uma nova apólice, faz um ajuste. Então, eles estão sempre revisando exatamente para não deixar nenhuma aresta, né, para os filhos e para eles mesmos em vida. Você é pai de 2 crianças maravilhosas e tem uma vivência com as finanças diferente da grande maioria dos brasileiros. A gente tem que entender isso, infelizmente. Porque seria muito bacana se todo mundo tivesse a vivência que você teve. Você acredita que a vivência que você teve com as finanças, com o dinheiro, está relacionado com seus pais te direcionarem a importância de você se virar em relação ao dinheiro ou não? Em parte, sim. Muito importante. Eu vejo que tem uma coisa que você sempre fala com relação à saúde. Eu acho que tudo... saúde física, mental, espiritual, financeira, é um combo, né? Uhum. E que é a coisa do exemplo. A melhor forma de você poder influenciar alguém é o exemplo. Meus pais nunca tiveram dívida. Meu pai sempre foi um cara muito organizado financeiramente, sempre guardou dinheiro, mas sempre foi um cara conservador por pouco conhecimento e medo até de colocar o dinheiro dele em alguns lugares que ele não conhecia. Então ele foi seguro. Ele foi aonde? Imóvel. Por quê? Todo bem que se valoriza nessa terra, ele tem algumas características. A primeira delas, escassez. Terra, no planeta Terra, ela é limitada, né? Isso. Apesar que agora o metaverso está vendendo terreno, inclusive, virtual, né? Vamos ver como é que vai ser isso. É uma inovação muito interessante. Será que vai ser escasso? Como é que vai ser, né? Eu estou começando a entrar um pouco nesse mundo. Mas, pegando na parte tradicional dos últimos anos, investir em imóvel era uma coisa certa, porque vai valorizar. Porque vai chegar uma hora, hoje a gente tem um bairro aqui em Brasília, o Noroeste, que ele ainda está em expansão, mas vai chegar uma hora que o bairro vai acabar. E aí os imóveis vão se valorizar cada vez mais. Então ele colocava muito dinheiro em imóvel e tudo. E ele teve boas valorizações e uma rentabilidade ok, construiu o patrimônio dele. Esse exemplo com uma boa forma de lidar com dinheiro eu sempre tive. Então eu acredito que quem vem de uma família com dívidas e que pega tudo e gasta tudo, usufrui de tudo, tende a ser influenciado a ter o mesmo tipo de comportamento. Só que aliado ao comportamento que eu via dos meus pais na minha infância, veio a minha curiosidade. Porque quando eu descobri que eu poderia viver de renda, eu descobri isso com 18 anos de idade, cara. Poxa, eu posso colocar um dinheiro, aplicar numa aplicação financeira, ele me dá um rendimento X. Eu comecei a fazer continha, cara. Sou o rei das contas, né? Ficava na calculadora e falei assim, quer dizer que se eu tiver tanto, que render tanto, vai me dar uma renda de R$1.000 por mês sem eu fazer nada. Eita, rapaz, coisa boa. Então, eu fiquei obcecado por isso. E aí comecei também a buscar outras formas de investimento para poder alavancar o patrimônio, para poder crescer. Então, comecei a comprar imóvel no ágio, na época que Brasília estava construindo muito, né? Então, comprava ali na planta, dava alguns meses, 1 ano, 2 anos, já valorizou, eu vendi o ágio mesmo. Ganhava às vezes 30%, 40% de lucro no compra e venda. Só que nessa época eu não entendia nada de bolsa, né? Porque pra mim, o que foi passado pra mim na infância? Não, bolsa é cassino, cara. É aposta, é na especulação. Eu não entendia que existiam 2 vertentes. Você pode ganhar na especulação, mas você pode investir como sócio da empresa, tendo bons fundamentos. Por exemplo, uma ação muito interessante da bolsa que, na minha opinião, não tem como dar errado, é a ação da própria bolsa, da B3. Se você é sócio da bolsa, quando é que a bolsa, a Bovespa, vai dar prejuízo? Está todo mundo comprando, vendendo ações, negociando e pagando comissões para a Bovespa todo dia. O volume de compra é muito grande. A tendência é que essa empresa seja lucrativa e que ela cresça. A não ser que ela tenha algum problema de mercado com algumas concorrentes. Hoje ela não tem concorrente. Até tem planos aí dela ter. Mas a tendência é que ela sempre cresça. Então, no fundamento, eu entendo que essa empresa é lucrativa. Se ela é lucrativa e eu sou sócio dela, eu estou ganhando junto com ela. O que eu investi está crescendo, está valorizando. Ela, quando vai repartir os lucros, ela me paga dividendos e me gera renda passiva, né? Passiva é aquela que eu não preciso fazer nada.
Sensacional. Então você falou que o posicionamento dos seus pais, de uma forma ou de outra, pelo exemplo, pelo que eles ensinaram a você, foi fundamental para que você pudesse ter esse conhecimento. Em algum momento na sua vida, na infância, na adolescência ou na vida adulta, você pensou em relação assim, posso arriscar aqui porque se tudo der errado, eu tenho uma grana para receber dos meus pais quando eles morrerem. Cara, já. Mas. E eu arrisquei. E perdi. Porém, não foi nem pensando na grana que eu ia receber de herança, não. Foi na grana que eu já tinha. Que eu levo uma filosofia que é a seguinte. Você tem um percentual do teu patrimônio que você pode utilizar como dinheiro de risco, né? Que você vai fazer um investimento, você vai alocar em algo que possa ter um risco maior. E aí, você tem que avaliar a taxa de risco-retorno. Como é que eu costumo avaliar isso? Se eu colocar, por exemplo, 10 mil reais aqui, qual é a possibilidade de retorno? Pode virar pó. 0. Ok. Se eu perder esses 10 mil reais, eu sair do jogo? Não. Não saí porque eu tenho 50. Então eu tenho outros 40. Não fali, não quebrei, não vou passar fome, tá tudo bem. Agora, se der tudo certo, qual é a possibilidade desses 10 mil aqui virarem 100 mil? Existe? Existe. Legal, então esses 10 mil que não me tiram do jogo, eu posso colocar ou distribuir em algum ativo, em algum investimento que tenha risco alto, mas que possa me dar também um retorno alto. Já aconteceu de eu ganhar e já aconteceu sim de virar pó, literalmente, eu perder. Criptomoeda, até mesmo fraude, né? Eu já passei por isso também. Mas o risco não tem jeito, o investimento de risco, o nome mesmo diz, né? Sim. Você pode ganhar muito mais, mas você corre o risco de perder tudo, e enfim. Exatamente. Faz parte do jogo, como você mesmo falou. Por que eu tô te perguntando isso, cara? Tô lendo o livro, terminando esse livro, inclusive, indico a todos vocês que estão escutando, do João Klepper. Se Vira Moleque, o nome do livro. Nada mais, nada menos que um investidor anjo de suma importância no mercado financeiro. Criou três filhos para se tornarem protagonistas de suas próprias vidas financeiras, enfim. E ele nunca deu mesada, nunca proporcionou facilidade, mesmo tendo possibilidade disso. E quando eu falo nunca proporcionou facilidade, obviamente, comparado a crianças carentes, enfim, eu não estou aqui para fazer essa comparação, mas ele não beneficiou nada, nunca deu mesada, tendo muito, muito dinheiro. E nunca falou para que eles pudessem depender do dinheiro que ele pudesse deixar, porque ele mesmo falou para os filhos, eu não deixarei meu dinheiro para vocês. Então se vira, moleque, cria as próprias riquezas e suas próprias fontes de renda, porque não dependa do meu dinheiro. O que você acha desse posicionamento? Cara, eu concordo plenamente, porque olha só, ele está deixando um legado nos filhos dele. Vamos pensar aqui, um multimilionário que pega um patrimônio de 10 milhões de reais, sem educação financeira, sem ter um mindset adequado, sem entender como mexer com dinheiro, qual é a possibilidade dele fazer bom uso desses 10 milhões? Nenhuma, né? Quantas histórias a gente sabe de ganhadores da Mega Sena que não tinham preparo, ganharam prêmios exorbitantes e gastaram tudo em 2, 3 anos. Tem até a história famosa do índio que achou uma pepita de ouro lá e vendeu, não me lembro se era 20 milhões. Eu sei que ele gastou em 3 anos. Foi voar para o Rio de Janeiro e foi num avião sozinho, comprou o voo inteiro, ficou 1 mês na presidencial no Copacabana Palace. Então, assim, o cara estourando, né? E não se arrepende, porque viveu aquele momento. Sem pensar que aqueles milhões, bem aplicados, gerando uma renda passiva, ele teria renda vitalícia num padrão de vida muito bom. Então, o posicionamento dele, eu vejo que ele não está deixando o dinheiro em si, a mesada, mas ele está ensinando muito mais, algo muito mais valioso do que o dinheiro propriamente dito, que é como fazer multiplicar o dinheiro e lidar com o dinheiro. Sensacional. E por que eu devo, então, ter um direcionamento de proteção por ausência para deixar um dinheiro para o meu filho, sendo que você concorda que
esses ensinamentos são mais importantes? Eu falei que eu ia tentar te pegar aqui. Excelente pergunta. Eu vou tentar te pegar de qualquer jeito. Porque, olha só, a maior parte do problema que você tem no seguro de vida, no momento da sucessão, você tem duas opções. Pensando lá na frente, eu com 80 anos, meus filhos formados, com tudo resolvido, né? Eles têm o patrimônio deles e eles têm o legado que eu já deixei, que eles são independentes financeiramente. Eu tenho bens. Eu tenho a opção de não deixar nada, eles terem que pagar o imposto para ter, que é o ITCMD, custa processual, advogado, para poder ter acesso aos bens e não terem esse planejamento. E isso daí, muitas vezes, essa dívida com o governo ser multiplicada, como eu conheço muita gente que perde imóvel e casa de família e patrimônio que tem um valor afetivo muito grande e que não pode fazer nada com isso porque não se planejou. Né? Então, às vezes, tem a questão do valor afetivo. Agora, o principal para mim do seguro de vida é a proteção do seguro durante a tua vida e pensando em sucessão, principalmente na idade escolar, onde o seu filho é indefeso. É justo eu virar para o meu filho hoje e falar assim, filhão, fui, tchau, se vira. Meu filho o mais velho tem 4 anos, pô. O mais novo tem 1 ano e 8 meses. Eu não posso cobrar de uma criança que ela possa trabalhar, ter maturidade e gerar o seu próprio sustento e o sustento da família. Não é isso que eu quero para os meus filhos. Mas a partir do momento que eles ali com 21, 25, que eu já dei oportunidade de toda a educação formal, se isso acontece, eu acho que o mais importante é que eles tenham educação, inclusive, para poder lidar com isso. Né? Então foi isso que fez você fazer o seu seguro de vida? Sim. Foi exatamente isso. O primeiro motivo e principal foi a sucessão e deixar uma tranquilidade para os meus filhos no momento que, se eu não estivesse mais aqui amanhã, principalmente nesse período que eles ainda estão pequenos. E o segundo motivo, que foi da minha segunda apólice, que não tinha isso na primeira, foi a minha própria proteção em vida. Porque hoje, como consultor de proteção financeira, eu sou um profissional autônomo. Então, eu ganho naquilo que eu trabalho, que eu produzo. E se eu deixar de trabalhar durante 1 ano, 2 anos, a minha produção cai e a minha remuneração cai. E aí eu preciso ter proteções no caso de um acidente. A gente teve um caso mesmo no final do ano passado de um colega que ele fez a proteção de um cliente e 5 dias depois o cara pulou de ponta numa piscina, festa de final de ano de família, a piscina rasa, de cabeça, ficou tetraplégico. Puta que pariu. Invalidez por acidente. O cara, a partir de agora, além de... Imagina... mas o cara trabalha com TI, ele tem um trabalho que é computação. Tudo bem, se ele ficar paraplégico, menos mal. Mas um tetraplégico já complica mais. E se for um personal que não sabe fazer outra coisa? Como é que ele vai viver a partir dali? E eu entendi que um acidente pode acontecer. Eu perdi um tio, ele tinha menos de 30 anos num acidente de moto. Um primo meu, com 38 anos, a idade que eu tenho praticamente, faleceu num acidente de carro. Então a gente está sujeito, né? Não está no nosso controle. Então o meu foco na segunda apólice foi a minha proteção em vida. Tanto no caso de uma invalidez por acidente, quanto numa doença grave. Né? A gente tem proteções dentro desse planejamento que nos protegem e indenizam em caso de 15 doenças. E são as mais comuns: AVC, infarto, Alzheimer, Parkinson, câncer. E na minha família, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, houveram pessoas que tiveram câncer. E eu tenho clientes que não foram aprovados porque já tiveram câncer de tireoide, já tiveram tumores até benignos com menos de 40 anos de idade. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Me explica, assim, de uma maneira simples, para que a gente possa entender, porque querendo ou não, muita gente não tem tanta facilidade com os termos utilizados nessa área das finanças. Mas o que um consultor financeiro, um consultor de proteção financeira faz? Legal. Um consultor de proteção financeira, ele faz uma abordagem consultiva com o cliente. Primeiro aspecto, ele faz uma primeira reunião. A gente bate um papo para você entender como é que funciona a ferramenta e para eu poder te conhecer e coletar as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Poxa, o Thales tem tal idade, ele tem
esse perfil de saúde, peso, altura, ele toma medicamento, não toma, ele é totalmente saudável. Para fazer uma cotação de um seguro de vida, isso é levado em consideração. Um indivíduo obeso que tem alguma doença vai sair mais caro, porque o perfil de risco dele é maior, né? Então, um cara saudável e jovem, ele vai conseguir uma cobertura muito maior por um preço muito menor. E nessa abordagem, além dessa questão de saúde, eu entendo as necessidades de renda e padrão de vida dele e os bens. Então, eu calculo quanto que seria uma sucessão de patrimônio dessa pessoa para o seu filho, para o seu beneficiário. Eu calculo quanto que ele precisa investir na educação dos filhos até o término da educação da Clarinha e do Lipe. Quanto que você vai precisar investir? R$700 mil, exemplo. Então, se o Thales Sucesso falecer hoje, além da sucessão de patrimônio, a Roberta, ou o Lipe e a Clarinha vão receber 700 mil para quitar a educação deles até a faculdade. Então, faça um planejamento que blinde tudo que é mais importante na tua vida, que é a tua família e a tua necessidade de proteção em vida. Hoje, se o Thales tivesse um acidente e não pudesse mais trabalhar, pela renda do Thales, quanto que eu deveria indenizá-lo para que esse dinheiro pudesse trabalhar para ele e gerar renda no padrão de vida que o Thales tem hoje? É exatamente para resolver a sua vida. Por Entendi. isso que a gente fala de proteção. E essa abordagem, quando fala que é um consultor de proteção financeira, porque hoje você pode fazer qualquer cotação de seguro pela internet e comprar um capital segurado. Isso aí é simples, tem várias seguradoras menores e até mais acessíveis. Mas esse trabalho personalizado, só um consultor faz, tem que ter SUSEP, tem que ser habilitado, tem que ter conhecimento e ele tem que estar afiliado, né, a uma boa empresa. E hoje eu trabalho com a maior empresa do mundo no segmento, que é a MetLife. Né? Fazer esse velho jabá. Mete bronca, tá liberado esse jabé aí. Mas vamos lá. E em que o seguro de vida ele protege? Diz pra gente aí. O seguro de vida tem algumas proteções. Primeiro, ele faz a tua sucessão patrimonial livre de imposto de renda. Então, ele dá a possibilidade do seu beneficiário, do seu herdeiro, receber uma indenização e pagar toda a questão inventarial e acessar os bens. Segundo lugar, ele protege a educação dos seus filhos e qualquer outra dívida ou passivo que você tenha. Como eu exemplifiquei anteriormente, a educação do Lipe e da Clarinha vai sair 700 mil, mas vamos dizer que você poderia ter uma dívida de um carro financiado em 5 anos. E eu poderia colocar isso no seguro para quê? O Thales faleceu, a dívida vai ficar para quem? Para quem ficou. E aí, ela recebe a indenização para quitar o carro, por exemplo. É muito comum, e quando a gente faz financiamento de imóvel por alguns bancos, a Caixa Econômica faz muito isso, o seguro prestamista. O que é o seguro prestamista? Dentro da parcela que você paga do financiamento, no caso do teu falecimento, antes da quitação do imóvel, se você falecer, a indenização desse seguro paga o imóvel e aí a tua esposa vai ter o imóvel quitado. Porque ela entende que o Thales financiou no nome dele, era ele que tinha força de trabalho para poder pagar esse imóvel. Se ele faleceu, como é que o Lipe vai pagar o teu aluguel? Não dá, né? Ele ainda está naquela fase que ele dá a despesa, né? Dá despesa e dá um trabalho também de madrugada. Ô, miserável, hoje acordou que foi uma beleza. Exatamente. Mas, vamos lá. Provavelmente tem muita gente que ao chegar a trocar uma ideia com você, uma reunião, deve se perguntar, cara, é melhor eu investir meu dinheiro ou fazer uma proteção, um seguro de vida, sei lá? Muito comum essa pergunta. Existe uma comparação que ela é injusta. Por quê? Quando você pega o teu seguro de vida, tem gente que compara... Gravar história, desculpa aí, viu? Tem gente que faz a analogia de quanto que eu estou pagando de seguro de vida para lá na frente ter o resgate, quanto que eu vou resgatar, e se eu pegar o mesmo dinheiro e investir, quanto que eu vou ter lá na frente. Obviamente, no investimento, ele vai ter mais dinheiro lá na frente. Por quê? Porque não é todo o valor investido no seguro de vida que é resgatável. O que é resgatável é o valor da sucessão. É a cobertura de morte, que é vitalícia, resgatável e quitável. As coberturas de doença grave, de invalidez, de internação, tá? Essas não são resgatáveis, são uma compra de risco como um seguro comum. Só que aí eu faço um cálculo inverso. Você tem aqui 400 mil de doença grave que você está pagando R$56 por mês. Quanto tempo você ia ter que juntar e aplicar, quantos meses, R$56 para poder ter os 400 mil se acontecesse alguma coisa? Normalmente dá uns 600 anos
por aí. Eu não conheço ninguém que tenha vivido tanto ainda. Talvez um vampiro aí, né? Alguém imortal, né? Não tem. Então, o seguro, ele entra dentro de um tripé, que é o que a gente chama de planejamento financeiro sustentável. O que é esse tripé? Você precisa ter duas coisas antes de começar a investir realmente focando no longo prazo. A primeira delas é a tua reserva de emergência. Dependendo do perfil, pode de 3 a 6 meses do seu custo mensal ou até mesmo um ano. Alguns especialistas gostam de deixar um ano, principalmente depois da pandemia, porque muita gente teve um abalo financeiro por um período mais longo. Então vamos dizer que você tem ali 10 mil reais por mês de custo das suas despesas, você vai ter 60 mil numa renda fixa, num local que a qualquer momento que você precisar resgatar aquele dinheiro, você tem liquidez. Ele vai para a tua conta e você usa na hora. Então, esse é o primeiro ponto, a reserva de emergência. O segundo é a garantia de um ativo garantidor, que é o seguro de vida. Por que o seguro de vida é importante nesse aspecto? Porque concorda comigo que se você tem 60 mil reais de reserva de emergência e você começa a investir, e aí depois de alguns anos você já tem 100 mil reais de investimentos, você sofreu um acidente e precisou refazer a tua vida e gerar uma renda, em quanto tempo esses 160 mil acabam? Muito rápido. Numa cadeira de roda, numa reforma, tendo que se reinventar, ou até mesmo para fazer um tratamento de câncer. Hoje, uma diária média de UTI não sai menos de 2 mil reais por dia. Isso, se for uma UTI básica, né? Dependendo do que for ser utilizado, pode ir para 20 mil reais dia. Então, tem muitas pessoas que estão saindo muito endividadas depois de uma internação por Covid, por não ter um bom plano de saúde que cubra a internação e ter que pagar particular. Tá? No seguro, a gente tem a cobertura de diária de internação, que ela é focada não para pagar a internação, mas para recompor a renda do segurado. Poxa, eu ganho 9 mil reais por mês, então se eu ficar internado 30 dias, eu recebo uma diária que a seguradora me paga de 300 reais por dia, que dá os 9 mil reais que eu deixei de receber por não estar trabalhando. Então tem também essa proteção. Cara, o seguro de vida, de alguma forma, ele pode me ajudar a guardar dinheiro, mano? Pode. Existe alguma forma que me possibilite essa facilidade? Porque tem muita gente que tem dificuldade de guardar dinheiro hoje, né? Sim. Então, como é que funciona isso? O seguro de vida, ele pode te ajudar a guardar dinheiro, por quê? Porque ele é resgatável. O nosso planejamento de 10 anos, esse capital que você faz a compra de capital por morte, você quita em 10 anos e depois de 10 anos você pode resgatar tudo que você pagou reajustado pelo IPCA e com um rendimento de até 3% ao ano. Então você guardou dinheiro, o dinheiro ainda rendeu e ainda foi reajustado pela inflação. Poxa, mas isso é um baita rendimento? Baita rendimento não. Mas você sabia que tem muito fundo de previdência, que tem mais de 800 bilhões dos brasileiros hoje, que rende menos do que a inflação? Putz. Um dos maiores fundos de previdência do Brasil hoje não paga a inflação. Hoje a inflação está um pouco mais de 10%. O CDI ele está ali próximo da Selic entre 6 e pouco. E essa lâmina de previdência que eu analisei há mais ou menos um mês e meio atrás está dando menos de 6% ao ano. Então você está investindo o seu dinheiro pensando que lá na frente, na aposentadoria, você vai ter um bom rendimento para manter o teu padrão de vida, mas o teu dinheiro hoje já está perdendo para a inflação. Os 100 reais que hoje você compra, faz a feira do mês, lá na frente, a mesma feira não custa 100 reais, vai custar 200, vai custar 300. E você não está conseguindo manter nem esse poder de compra. Então, por isso que o seguro de vida, essa parte que é resgatável, ela é uma forma de reserva de valor para você. Inclusive, eu falo isso para os clientes. Eu falo assim, olha, teu seguro aqui, ele deu 300 reais de prêmio mensal. Só que, normalmente, 50%, às vezes mais, às vezes um pouco menos, dependendo do capital segurado de invalidez, né? Às vezes fica um pouco mais alto. Mas, de uma maneira geral, 50% ou mais disso são resgatáveis. Então, vamos dizer que dos 300 reais, 150 sejam de morte, vitalícia e resgatável, que você pode resgatar depois dos 10 anos integral. Quanto que você está pagando para a seguradora? 150 reais. Porque os outros 150 vão voltar para você de uma maneira ou de outra. Primeira maneira, você quitar e resgatar.
voltou para você. Segunda maneira é você falecer e a compra de capital que você fez, o seu filho, o seu beneficiário receber. Então esse dinheiro você não perde, você só ganha. Qual o dinheiro que você perde e que eu torço muito que você perca? Todos os outros. Que você não precise ficar internado, que você não tenha uma doença e que muito menos você sofra um acidente. Mas que, se isso aconteça, isso não acabe com a vida financeira que você tem hoje, com o legado que você está construindo e principalmente com a vida da tua família e das pessoas indefesas que dependem financeiramente de você. Vamos lá. É comum as pessoas irem na concessionária, comprar seus carros e serem convencidos imediatamente a fazer o seguro de carro, né? Eu comprei uma vez um carro zero e assim, facilmente o camarada convenceu. Ele falou que é comum as pessoas saírem da concessionária e já bater na primeira saída. E aí o carro tá zerinho e fudeu com tudo. Quando você faz um seguro do carro, você não consegue resgatar nada. Nada. Eu não conheço nenhum seguro de carro que você resgata um dinheiro depois de pagar um ano de seguro. A não ser que você bata e você não resgata o que você pagou, né? Você ainda paga um pouco mais ali por conta da franquia, É franquia não? Franquia. Você paga a franquia pra poder... Enfim. Por que as pessoas são mais convencidas a fazer um seguro de carro, que não é resgatável, do que um seguro de vida? Pela cultura, né? Hoje as pessoas veem o bem material, o quanto que elas investiram em dinheiro, elas querem proteger aquele bem. Mas no Brasil a gente não tem a cultura que o maior ativo valioso que a gente tem é a nossa força de trabalho. Quem é que gera toda a receita da mansão sucesso hoje? Toda a receita? É a força de trabalho? É o próprio Thales, né? Não, o Thales é Roberto. Thales é Roberto, Mas depende de vocês dois. Se um dos dois hoje, a partir de hoje, não puder mais trabalhar, tá acamado, o que acontece? Tua receita, ela diminui ou cai a zero, dependendo da estrutura, né? Se não tiver uma renda passiva, algo do tipo. E a tua despesa, ela se mantém ou ela aumenta? Ela aumenta. Porque uma pessoa que tem que fazer tratamento, fisioterapia, tem que ir em médicos especialistas que... Hoje você ministra alguma aula de personal por convênio, plano de saúde, ou conhece alguém? Não. Você conhece algum médico especialista muito bom que atende plano de saúde hoje? É muito raro. Raro. Porque os maiores especialistas, eles vão atender particular. E aí no momento que um indivíduo tem uma doença grave, que tem um câncer, ele vai querer ir no melhor especialista para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento, ou ele vai no médico do SUS? Se ele puder escolher. Com certeza ele vai investir, né? Ele vai investir. E aí o seguro tá exatamente para evitar que você pegue o teu dinheiro guardado, você venda a tua casa, você venda teu carro. Quando você compra o carro, você pensa assim, cara, paguei, hoje tá caro demais, né? Eu fui ver um carro popular, que de popular não tem mais nada, né? Acho que um amigo meu vendeu um Ford Ka usado por R$63.000. Ford Ka. Falei, não é possível. Fui olhar a tabela FIPE, os carros valorizaram e tal. Então vamos pensar num carro, 100 mil hoje é factível. Comprar um carro melhor, R$100.000. Você pensa, cara, se roubarem o carro, eu perdi R$100.000 do dia pra noite. E aí o que você faz? Muitas vezes o cara tá financiado, tá pagando prestação ainda vai ficar com a dívida. E não tem mais o carro. A primeira coisa que ele pensa, preciso proteger isso. Só que ele não pensa que, ele não tem na cabeça dele, culturalmente no Brasil, cara, eu estou aqui, eu sou um ativo. Quanto que eu valho por ano? Eu ganho R$10.000 por mês, eu estou valendo R$120.000 por ano, que é o que eu produzo. Caramba, eu preciso proteger esses 120 mil por ano, né? Ou melhor, eu preciso proteger que esses 120 mil continuem entrando por ano, todos os anos, durante toda a minha vida, se algo me acontecer hoje e eu não puder mais gerar isso. E o pior, nesse momento, esses 10 mil que entram, que hoje me bastam, talvez não sejam suficientes. É até bom eu ter mais, né? Me organizar. Por isso que eu vejo que o planejamento financeiro ele é fundamental para todas as famílias. E isso não entra classe social, tá? Eu conheço pessoas que ganham muito bem, e são ricos pobres, e eu conheço pessoas que ganham pouco, mas são extremamente prósperas e organizadas financeiramente. O que seria um rico pobre aí que você falou? Cara, o rico pobre é o seguinte, é o famoso ostentação. É o médico que anda de BMW, que tem uma casa no lago,
Aquele cara que tem um padrão de vida lá em cima, mas ele vive com um cartão de crédito no crédito rotativo. Ele tem dívida, ele tá com a BMW dele financiada lá na frente e não sabe quanto que vai pagar. E às vezes ele troca o financiamento de uma por outra. Ele não chega nem a pagar uma, mas ele quer o hoje. É a história clássica. Qual é o pior erro financeiro que você pode ter? Antecipar um sonho. Você sempre vai pagar mais caro. Então você vai querer ter o carro hoje, você vai financiar ele em 5 anos, e aí você vai pagar um juro absurdo em cima disso. Eu conheço gente assim, que troca uma prestação pela outra, e às vezes faz essa jogada do, não, eu tenho capital de giro, hoje eu pago 1.500 da prestação do carro, estava ficando mais caro, eu vou trocar por um carro que a prestação agora, eu consegui uma condição especial, tá juro zero, porque ele vive tendo promoção, de 1.500 vai cair para 1.200. Ele pensa que ele está economizando 300, porque está no custo mensal. Só que esse cara ganha muitas vezes bem, 30, 40, 50 mil, só que a renda está toda comprometida. E ele não tem nada guardado. Então ele tem uma aparência, ele tem uma boa renda, sim. Ele tem um padrão de vida, filhos em boas escolas, vai para bons restaurantes, viaja, tem um bom carro, mora numa boa casa, mas ele não tem dinheiro. Esse cara para mim é o rico pobre. Boa. Conheço alguns, viu? Conheço demais. Queria conhecer menos. Né? Queria que fossem menos assim, mas muitos. Vou te fazer uma pergunta agora meio inusitada também. Cara, a gente tá gravando, vocês estão ouvindo a gente agora, a gente tá gravando num sábado pela manhã e ontem foi Black Friday. Sim. Quanto é que você gastou ontem? Cara, agora eu peguei ele. Ontem eu gastei R$549. Me conta como é que foi essa experiência. Foi uma experiência muito engraçada. Meus filhos, minha esposa viajou com meus filhos essa semana, eles estão na praia e tal, e eu fiquei aqui trabalhando. E aí eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, amor, tem tempo que eu não compro camisa de treino, porque eu tô indo treinar na academia, ainda bem que eu mudei de academia, porque a camisa que eu ia na Bodytech, que antes eu ia na Companhia Atlética, eu tô indo pra essa agora. É bom que pelo menos, né, o pessoal vê que... Tem gente que troca de blusa, ele tá trocando de academia, né? Exatamente, pra não ter que comprar mais blusa. Já tava meio... Só que eu sempre tive uma mentalidade assim, cara, eu posso pagar mais caro, mas eu prefiro pagar mais caro num produto de qualidade, com durabilidade, do que comprar mais barato, porque eu cometi esse erro lá atrás. Quando eu era moleque, comprei 5 camisas de R$20. Cara, não durou a primeira lavagem. Aí eu aprendi. Então, ontem eu falei, cara, Black Friday, preciso comprar umas blusas. Aí fui ali na Decathlon, ver se tinham algumas promoções e tal, e tinham. Peguei 8 camisas, e das 8 eu gostei de 3 na hora que eu provei, né? Que ficou melhor assim. Uma ficou mais larga e tal. E peguei só as da promoção, né? E aí, no final das contas, vi um patinete que meu filho tava querendo muito. Que ele anda com um amiguinho e tal. Aí falei, cara, vou levar de Natal pra ele. Então eu fui pra comprar 5 blusas, levei 3 em um patinete. Boa. E acabei que eu fui pra gastar uns 300 reais comigo. Devo ter gastado o quê? 150 comigo e o resto foi o patinete do moleque. Boa, boa. Mas mostrou aqui também que é possível em determinadas situações você entender a melhor maneira de gastar, né? Porque, Thales, mas ele acabou de falar uma fragilidade dele, ele foi para gastar 300, gastou mais. Mas entenda a informação extremamente importante que ele falou agora. A escolha por um bom produto, por mais que seja um pouco mais caro, e a durabilidade dele, gera uma recompensa em economia futura muito maior. Eu tô te falando isso porque meu pai ele é viciado em comprar coisas que não vale de nada, né? Compra fone de ouvido de R$3 e compra essas besteiras de site chinês e tal. Eu acho que não, tô arrebentando, tô gastando um pouco, mas cara, cada semana você tem que trocar o fone, pô. O orgulho dele é dizer que pagou barato, né? Exatamente, exatamente. E aí eu acho que é um grande erro do Bigode. Sim. Entendeu? Em achar que tá arrebentando a boca do balão. Enquanto, por exemplo, minha mãe gasta de forma descontrolada também, mas no outro extremo, mas compra coisas de extrema qualidade. Por exemplo, minha mãe comprou uma panela de pressão elétrica. Cara, já tem 3 anos, a panela é sensacional e resolve. Gastou uma grana, mas, cara, tá durando mais do que panela de pressão baratinha sem ser elétrica. O caso desse patinete é até legal, porque é o 3º patinete do meu filho. Exatamente por isso que você falou. A gente comprou um primeiro que não tinha tanta qualidade
E aí ele não usava. E aí a gente vendeu no desapego. Aí compramos um outro, só que comprou pela internet e tal, aparentemente com mais qualidade, lê todas aquelas, né, reviews, né, da internet e tal, custo-benefício, comprei. Cara, quando chegou, era um patinete que exigia uma habilidade motora acima do que ele tinha, que era um equilíbrio maior e tal. Eu tô vendo ele andando num patinete embaixo do prédio que eu nunca vi na minha vida. Ué, de quem que é esse patinete? Aí descobri que é de um amiguinho dele, que ele nunca pega o dele, mas só pega o patinete do amiguinho dele. E tá que anda de patinete feliz da vida. Porque o patinete tinha mobilidade, ele conseguia andar direitinho, amarradão no patinete. Eu falei, rapaz, só tirei uma foto e fiquei olhando. Miserável do patinete, caro pra caramba, R$ 350. O dobro do preço do outro que eu tinha comprado. Só que é um patinete que ele vai usar por mais tempo. Tem um irmão dele que tem 1 ano e 8 meses que também vai usar. E um patinete que ele realmente aproveita. E hoje ele fica brigando com um amigo para poder andar no patinete do amigo. E aí você sabe que embaixo de prédio o bicho pega, né? Não tem jeito. Então, você falou aí de criança, você falou de você, da sua mulher, eu falei do meu pai. Diversas idades, diversos pensamentos, diversos raciocínios sobre o momento adequado de fazer seguro de vida. Quando que é o momento certo? Não fala que é sempre não, mas assim, qual é o melhor momento mesmo? Cara, o seguro de vida ele pode ser feito a partir dos 18 anos até os 65 anos de idade. Idade mínima de entrada da contratação de uma apólice, idade máxima da contratação de uma apólice. Qual é o melhor momento? Eu vou tomar essa pergunta como o melhor custo-benefício, no seguinte sentido. Até os 30 anos, você tem a possibilidade de ter um capital segurado maior por um preço menor, porque o teu perfil de risco é muito menor. O cara com 20 anos de idade, ele tem saúde para dar e vender, só que muitas vezes ele não tem renda, não tem patrimônio, não tem grande preocupação para proteger. Então a apólice dele provavelmente vai ficar defasada rápido e ele vai ter que fazer uma nova apólice. Um indivíduo já ali de 55, 60, 65 anos, ele já está mais velho, às vezes ele já tem algumas ziquezirazinhas, né? Já tem uma hipertensão, um diabetes, e aí a apólice dele, além da idade, do perfil de risco e saúde, vai ficar mais cara. Qual é o melhor custo-benefício, na minha opinião? A idade dos 30 aos 40, 45. Levando em conta tudo isso, é o melhor custo-benefício. Por quê? Você consegue um capital segurado alto, por um valor mais baixo, você já tem normalmente nessa idade mais estabilidade financeira, porque você já tem uma profissão, você já está trabalhando, você já está fazendo um patrimônio, construindo um patrimônio, já tem carro, já está muitas vezes comprando um apartamento, e é uma idade mais comum hoje em dia, média, que as pessoas têm filhos pequenos em idade escolar. Então acredito que seja uma idade assim ideal para a pessoa pensar num planejamento como esse. Perfeito, velho. Estagiário é miserável no salário, bicho. Ganha pouquíssimo. Sim. E muitas vezes, além de pouca maturidade, né, tem pouca renda. Sim. Mas às vezes a gente encontra um que é um pouco maduro e entende a importância de fazer um seguro de vida, uma proteção financeira. Cara, visando assim um estagiário, qual o valor mínimo? Quanto que custa um seguro de vida? Cara, Será que ele consegue entrar nesse tipo de proteção ou não? Cara, de maneira sustentável e saudável, não. Porque um seguro de vida hoje de uma empresa como a MetLife, ele sai a partir de R$280 por mês. Ele pode fazer muitas vezes uma proteção, um seguro de vida de banco. Hoje tem a própria fintech, o Nubank, ele tem seguro de vida a partir de R$30. Tá? Então tem alguns seguros que são acessíveis. Vale a pena você ter uma proteção dentro da tua possibilidade, mas você realmente querer contratar um seguro, fazer uma parte consultiva com toda essa cobertura e análise que eu te falei, vai sair mais caro. E a gente não recomenda que o valor do prêmio mensal ele ultrapasse 10% da renda familiar, porque senão pode ter um aperto financeiro e essa pessoa acabar não conseguindo pagar e isso atrapalhar as finanças. Normalmente eu giro em torno de 3 a 5% da renda familiar. Então, se o cara ganha 10 mil por mês, que ele pague um seguro entre 300 e 500 reais por mês, porque vai ficar mais confortável, ele vai conseguir pagar sempre e vai conseguir se organizar.
Se ele já for fazer um prêmio que vai ser R$1.500, R$2.000, pô, 20% da renda dele, o primeiro aperto que tiver, perdeu 2 alunos de personal, ele não consegue, ele vai pagar o aluguel, vai comprar comida ou vai fazer o seguro, porque isso é um aspecto importante, tá? A gente tem que entender também que existem momentos de vida que é aquela pirâmide de necessidades. Primeiro são as primeiras necessidades básicas. Não adianta a gente querer falar, cara, todo mundo tem que ter seguro de vida, enquanto a gente tem um país miserável, que muita gente passa fome, não tem básico para viver. Mas as pessoas que tenham uma boa classe média, que já tem um patrimônio, que pagam escola particular para os filhos, eu acho fundamental. Acho que todo mundo deveria ter. Se você não puder hoje, pela tua organização financeira, contratar um seguro no valor que você deveria por patrimônio e renda, porque você ainda não está organizado, e pagar, sei lá, R$500 de apólice por mês pelo que você precisaria, mas você consegue pagar 300, cara, faz uma apólice menor agora, se reorganiza e lá na frente a gente reavalia uma nova apólice. Mas tenha alguma proteção, porque às vezes é no momento que a gente menos espera que aconteça alguma coisa. Entendi. Agora eu vou falar daquela parte maravilhosa que eu gosto muito, Marcos. Eita, mano, que doido. O negócio é o seguinte. É agora que eu tenho que ficar preocupado? Não, pior que não. Você não, mas talvez alguns dos seus colegas. Me fala um pouquinho aí sobre a questão do seu treinamento, atualmente falando. Eu quero saber qual a diferença de como você está treinando hoje, que não trabalha como profissional de educação física, e como você treinava quando era profissional de educação física. Mudou? Muito. Diz aí, então, qual a diferença? Completamente diferente. Legal você perguntar isso, cara. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu migrei, né? Primeira coisa, existe a gestão do contágio social. Quando você está numa comunidade que se preocupa em se alimentar muito bem, em estar sempre treinando, você está sendo contagiado por essas pessoas a ter aquele estilo de vida. Então, você entra na academia, eu lembro uma vez que eu fui treinar lá na Bodytech, tinha ganhado uns quilinhos, né? E aí tinha a moça da limpeza, você vai lembrar dela? Regina? Não, a Adriana. Adriana, sei. Botei a camisa e dei uma marcada na barriga. Ela não tinha filtro, né? Ela falou assim, eita, essa barriguinha aí. Aí pergunta se eu usei essa blusa de novo. Nunca mais. Nunca mais. E nesse período eu ficava muito preocupado de, cara, tô aqui, sou espelho, né? Então, escorregava na alimentação, já voltava. Quando eu mudei, até me adaptar à nova rotina, eu passei 60 dias sem conseguir treinar. Por questão de agenda e não ter muita agenda. E aí eu comecei a sentir dor na lombar, muito tempo sentado. Engordei 5 quilos aí em pouquíssimo tempo, coisa de 60, 90 dias. E aí voltei a treinar depois de 60 dias. Só que, cara, com horário contado, sem ânimo, me alimentando mal. Muitas das pessoas que trabalham comigo, tem o pessoal que se cuida e tem a galera, cara, que fala assim, tive um dia difícil, hoje é um dia de tomar um whisky cowboy. Segunda-feira à noite. Aí você fala, que delícia. Hoje é quarta, tem jogo? Opa, é dia também. Quinta, é pré-sexta. Então já é final de semana. Então é uma galera que tem um estilo de vida diferente. Você começa a conviver com outras pessoas. Então sim, mudou muito. Hoje eu treino com menos intensidade. Mas como eu sempre fui um cara disciplinado, eu sempre treinei. Continuei fazendo atividade física. Desde que eu voltei, a consistência continua. Mas aquela coisa da gente se encontrar lá no treino, vamos treinar junto e um tá puxando o outro e treinar com mais intensidade, ter aquela coisa do desafio, né? Eu gostava muito de treinar com colegas porque normalmente eles eram sempre mais fortes do que eu. E isso me forçava a treinar com mais intensidade. Uhum. Então, a gente ia fazer um supino, eu tava com 20 quilos, você colocava 30, eu falava, cara, não posso ficar muito abaixo. Eu já aumentava para 25 pelo menos. Então me forçava a sair da minha zona de conforto, e isso fazia com que eu evoluísse. Hoje eu não tenho essa disputa, né? Essa competição saudável de falar, cara, eu tenho alguém aqui me puxando. E acabou que, cara, tanto a intensidade dos treinos e a própria qualidade mesmo mudou muito, caiu. Não entra muito na minha cabeça algumas coisas em relação a isso, e se você não quiser responder a próxima pergunta, pode ficar à vontade, mas não entra na minha cabeça. Uma pessoa que trabalha com seguro de vida, proteção financeira, está relacionado com o cuidado com a saúde? Deveria, ao meu ver. Sim. Porque como uma pessoa dessa não tem padrões adequados de saúde? E o que essas empresas como a que você trabalha precisam fazer para mudar esse quadro? Porque
acredito eu que a cobrança por resultado, a cobrança por números é extremamente elevada. Mas a base da produtividade está relacionado com a atividade física constante, de qualidade e um padrão de vida mais saudável. O que eles podem fazer? Conta pra mim. Eu acredito que eles podem e devem sim, gerar uma cultura nova com relação a essa melhoria de estilo de vida. Porque isso acontece, né? A cobrança por resultado, a gente tem um volume de atendimentos de reuniões muito alto, deslocamento. Então, às vezes você está na rua, se o cara não for bem planejado, ele vai comer uma besteira. Né? O cara passa o dia na rua ali, aí vai num café, e aí ele cafezinho com pão de queijo. Ele não leva a marmitinha dele. Então, hoje, como eu trabalho 99% online, eu faço as minhas refeições em casa ou levo, eu consigo manter a minha dieta. Então hoje eu estou seguindo direitinho, já diminuí aí 2 quilinhos, estou voltando, tá? Estou evoluindo bem. Só que, por exemplo, tem alguns horários que são os horários que eu gosto de treinar, que nem sempre eu posso treinar nesses horários por causa das atividades, treinamento e tudo. E aí, às vezes, isso me atrapalha com relação a eu ter que ir num horário que não seria um horário tão bom para mim, eu ter que ir correndo. Então, isso me gera um pouco de estresse. O que me alivia o estresse? Se eu estou treinando bem, eu estou comendo melhor, eu me sinto melhor, eu produzo melhor e eu lido melhor com o estresse. Só que muitas das pessoas que não têm a vivência que eu tive, que você tem com atividade física a vida inteira, que não tiveram isso de educação e seguiram outras profissões e vieram para o mercado de proteção, eles lidam com o estresse de uma maneira diferente, com álcool, com má alimentação. E eu tenho isso, né? Eu lido com estresse, eu sou viciado em doce, chocolate. Meu problema nunca foi álcool, sempre foi o chocolate. Então, nos momentos de estresse, né? Como diria o nosso amigo Alexandre Leite, aquele chocolatinho afetivo, né? Aquela coisa gostosa. Eu tenho muito esse gatilho. Então, hoje, um dos meus desafios é controlar essa frequência de alimentos com índice glicêmico maior, de açúcar. Então, eu defini que só no final de semana, dentro das refeições programadas, e em pouco tempo que eu retomei a rotina melhor de treinos com uma dieta, tanto minha performance no treino foi melhor, quanto inclusive a minha energia para fazer mais reunião, para trabalhar, tudo isso impacta, né? Cara, vai uma dica então para manda aí. Os responsáveis e os gestores aí desse tipo de empresa, que estão sempre muito preocupados com números, com metas, com a renda que entra. Gamifiquem ou utilizem estratégias para proporcionar as atividades e os exercícios dos seus colaboradores. Porque com toda certeza, se isso for algo a ser cobrado como é cobrado uma meta financeira, talvez aumente a prática regular de exercício físico e aumente consideravelmente a sua produtividade financeira. Então, leve isso aí lá para a Pet Life, conversa com os se alguém tá ouvindo isso aqui, essa ideia que eu tive agora e tiver vontade de agir e colocar no papel algo que proporcione isso, esse benefício para essas pessoas, façam. Porque, cara, não entra na minha cabeça ninguém se preocupar mais com o dinheiro do que com a saúde. E eu não sei, eu já até pesquisei aí, mas não consegui encontrar nenhum caixão com gaveta. Ele não tem gaveta. Não adianta você botar o dinheiro lá dentro, papai. Então cuide da base, cuide da sua saúde, preserve a sua saúde para aumentar a sua produtividade, aumentar a sua renda e aumentar a sua cobertura aí do seguro de vida e todos os outros produtos que você provavelmente deve oferecer lá no seu empreendimento aí. E não só, Thales, a questão de levar para o caixão, e sim a qualidade da vida que você teve, né? Exato, não vale a pena o custo, mano. Não vale a pena. Você vai gastar vida, entendeu? Enfim. Cara, chegou o momento que eu gosto muito de falar um pouco das baboseiras. A gente falou sobre o treino, sobre sua profissão, acho que foi muito esclarecedor, muita coisa bacana aqui que provavelmente as pessoas não sabiam que era proteção financeira, seguro de vida, enfim, acho que foi bem esclarecedor. Mas chegou a parte que muita gente espera até o final para ouvir, né? As baboseiras e as histórias inusitadas. Quero que você me conte 2, pelo menos. Já que você teve 2 profissões e tá num período próximo da transição, então acho que você ainda tá com a memória bem fresquinha. Me fala uma história inusitada primeiro, na época que você era personal, na hora que trabalhava em academia.
que aconteceu de inusitado aí na sua carreira? Cara, já aconteceu muita coisa. Difícil é contar uma só. Vamos lá. Cara, eu fui gestor de uma academia e aí eu tava lá, tava no período da noite, o bicho pegando, e aí um professor bate lá na porta e fala assim, o Silvério, cara, você precisa ir lá no vestiário. Qual o problema que teve no vestiário? Não, porque tem os alunos lá que vai precisar falar com eles lá e tal. Mas por quê? E no vestiário? Falou, não, é porque 2 alunos entraram no box para tomar banho juntos, né? E, poxa, alguém precisa falar com eles. Aí eu falei assim, e esse alguém precisa ser eu, né? Caraca, que situação. Cara, e assim, normalmente sobra, né? Aí, como é que eu fazia? Eu educava a minha equipe para falar assim, ó, vamos numa escadinha. Cada situação que acontecer, o responsável do setor vai, conversa, enfim, até depois da gente ter 1, 2, 3 conversas, vem pro gestor, né? Porque aí já tá numa situação, porque muitas vezes quando chega no gestor, você já passou por isso, a gente já passou por situação de convidar o cliente a se retirar e tal. E graças a Deus, assim, na hora que eu cheguei, infelizmente ou felizmente pra mim, eles não estavam mais nessa situação e aí não rolou aquele flagrante para poder chegar e falar e insinuar, né? Mas a gente ficou monitorando, né, esses 2 rapazes. Posteriormente, a gente achou preservativo no banheiro, usado. Né? Chegou a acontecer. E, graças a Deus, tempos depois, eles acabaram mudando de academia sem a gente ter que tomar uma devida providência. Mas teve uma situação de um rapaz que defecou, né? No chão mesmo. E esse não foi comigo, mas esse foi convidado a se retirar. O professor viu e tal. E não é a primeira vez que me relatam histórias de fezes em locais indevidos dentro de uma academia, viu? Cara, assim, inclusive, eu olhei pro sujeito, eu fiquei pensando, cara, será que ele tem algum problema, né, alguma doença? Porque a gente pensa nisso, né? A famosa frouxidão de orifício rugoso. Só se for essa, porque ele era normalzinho. E o pior de tudo, na hora de conversar com o cara, ele ainda se achou na razão, né? Ué, como que um cara acha que... Não, porque eu não me desrespeitei ninguém. Eu falei assim, como você não se desrespeitou ninguém se você defecou no chão? Tem que ter prova. Cara, o funcionário viu, um monte de gente viu. Eu não tenho como colocar a câmera dentro do vestiário. Banheiro, não pode colocar. Como que não... Tem gente que viu aqui. Não foi uma nem 2 pessoas, não. Tem ninguém inventando isso aqui. Ah, mas eu nunca desrespeitei ninguém. Eu falei assim, isso não é um ato de desrespeito? Então, assim, são momentos, às vezes, que o clima fecha, porque a pessoa, quando ela quer se defender, ela fica acuada, aí ela quer usar agressividade. Tudo, não, e nesse caso, o clima não só fecha, como fede, né? Não é porque, Ave Maria... Meu parceiro, e a história inusitada aí com cliente de finanças, essa área aí que você tá trabalhando agora? Cara, teve uma bola fora que eu mandei, assim, que foi engraçado, porque eu tava fazendo uma reunião online, a sorte que era um primo meu, e aí, falando do histórico da MetLife, tem um momento que a gente fala que a MetLife pagou indenizações na época do Titanic, da Segunda Guerra Mundial, de alguns eventos, né, agora com Covid, e aí chega o momento que em 1980, a MetLife mudou o prédio de operações, prédio da antiga companhia aérea Panam, que inclusive no filme lá do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, ele fazia fraudes como piloto da Panam e tudo. E querendo descontrair com meu primo, eu sabia que meu primo já viajou o mundo inteiro, eu falei assim, inclusive você deve ter voado pela Panam. Só que eu não sabia que a Panam acabou há muitos anos atrás. E aí ele virou e falou assim, isso só se eu tivesse, sei lá, 70 anos de idade. Porque a Panam acabou em 1900 e bolinha. Ele mandou isso pra mim. Putz, cara. E primeiro mês que eu tava trabalhando com isso. Aí ele mandou e quem tava comigo era o meu líder, né? Assistindo a apresentação. Estávamos nós 2. E aí na hora que ele mandou essa, eu virei pra ele e falei assim,
Exatamente por isso que eu fiz essa piada, porque eu sei que você é velho e tá nesse estado caquético que você se encontra agora. E continuei a apresentação, né? Então eu soltei uma piadinha e tal, eu continuei. Terminou a reunião, aí eu conversar com o líder, assim, eu falei, putz, cara, que rato. Ele falou assim, cara, mas você se sai muito bem depois dessas situações. Eu falei, cara, eu não tinha o que fazer, né? E eu acho que isso é uma coisa que a educação física me deu. A capacidade de improvisação, né? Porque a gente passa por muitas situações inusitadas, né? Alongamento passivo, né? Às vezes de uma jovem donzela pedir para fazer um alongamento passivo, como eu tive num dos meus primeiros alunos de personal, e na hora de fazer o alongamento rolou aquela velha flatulência, né? Eita, maravilha. E, assim, alto, e o odor também não foi agradável. E a pessoa fez aquela cara de paisagem, porque ela vai falar o quê, né? E eu também tive que prender a respiração, olhar pro lado e fingir que nada aconteceu, né? Então a gente passa muito constrangimento nessa vida. Rapaz, tá vendo? Toda vez que vem alguém aqui tem que falar de peido, de fezes, é porque não tem jeito, a gente não foge disso. Que é a parte engraçada da vida, ainda mais quando fala assim, academia, leg press, agachamento, acaba acontecendo, gente. Não Todo tem mundo jeito. peida, não tem não jeito. tem pra onde fugir, não. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um episódio maravilhoso do SussaCast. Cara, esse assunto é tão bom e tão importante a gente conversar, não só sobre seguro de vida, sobre proteção financeira, mas sobre a parte das finanças e sobre a forma como você comunica. É tão legal que eu vou deixar aqui também nos comentários a disponibilidade, as pessoas que têm a necessidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Que tal a gente tornar esse quadro um quadro mensal? Nem falei com o Marcos ainda, vou falar com ele. Mas eu chamo ele uma vez no mês aqui, um tema específico, que a gente, discursa sobre esse tema, explora o máximo possível do Marcos, ele tem muito conhecimento para vocês. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui, vocês estão assistindo no YouTube, obviamente. Você que está ouvindo no Spotify, corre lá no YouTube, não tem problema, e coloca nos comentários também. Porque se for da vontade do povo, eu vou conversar com ele, vou convencer ele a fazer esse quadro mensal aí. E a gente trocar uma ideia mais aprofundada sobre finanças, porque eu acho muito importante a gente conhecer cada vez mais sobre isso. Dar cada vez mais valor ao seguro de vida do que o seguro de carro. Né? E tem muita gente que acaba fazendo o contrário, infelizmente. Mas, Marcos, conta pra gente aí, onde é que a gente te encontra nas redes sociais atualmente? Eu consigo, por exemplo, te procurar na rede social, te mandar um direct e falar, cara, eu quero entender como é que é a sua profissão, eu quero fechar um negócio com vocês sobre proteção de vida, sobre seguro de vida, enfim, consigo, não consigo, e onde é? Consegue. Você vai no Instagram, @MarcosFSilvério, manda um direct lá que a gente se fala rapidinho. E Marcos com U? Marcos com U. Coisa boa. Então é isso, galera. Segue o Marcos lá, procura ele se você tiver interesse de aprofundar um pouco mais sobre o assunto ou até mesmo fazer uma reunião com ele sem compromisso, enfim. Eu tenho certeza que ele vai te atender com o maior carinho do mundo, sendo online, sendo presencial. Sendo online ele vai de bermuda, que eu sei que ele esconde a bermuda debaixo da mesa, né? Fica com o terno pra cima e a bermuda pra baixo. Eu conheço a fera, rapaz. Se fosse eu ficar de cueca pra baixo, é só o blazer pra cima. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, caso vocês não me sigam ainda, @Thales Sucesso, entre o Thales e o Sucesso somente um S, e o Thales é sem H e com 2 L's. É simples assim, fácil e certeiro. Então é isso, meu povo. Carimba. Carimba que é sucesso. Valeu, Marcão. Valeu. Tamo junto. Coisa boa, coisa gostosa.